Muito boa noite. Seja bem-vindo ao Fala Cabo Verde desta quinta-feira, 19 de outubro. Vamos aos destaques de hoje. Mais de 200 reclusos vão ser beneficiados com bolsas de empresários para preparar uma vida fora das cadeias, no âmbito do projeto Nucúnfia. Detidos 2 indivíduos fora de flagrante delito e apreendidos objetos de procedências ilícitas, uma arma de fogo, munições estupefacientes e dinheiro. Prédio representa risco para a integridade física dos moradores e para quem transita nessa rua em Achada de Santo Antônio. Estudo realizado em crianças com menos de 5 anos recomenda melhorias na saúde infantil em Cabo Verde, com introdução de vacinas para infecções respiratórias. Cabo Verde e Angola querem alargar cooperação no ensino superior, ciência e inovação e ainda abarcar a economia azul. Em visita diplomática a Israel, o primeiro-ministro britânico classifica o ataque lançado pelo Hamas em solo israelita como um ato de terrorismo inominável. E Liga Guineense dos Direitos Humanos afirma estar preocupada com o aumento da violência policial com cumplicidades do Ministério do Interior da Guiné-Bissau. Informações para conferir no Fala Cabo Verde. 95.708 pessoas trabalham no setor informal em Cabo Verde, representando mais de metade dos empregos a nível nacional. Uma informação para conferir mais à frente no Fala Cabo Verde. Mais de 200 reclusos vão ser beneficiados com bolsas de empresários, abrangendo formação profissional, ocupação e o emprego. Esta garantia é da Ministra da Justiça, que assegurou que os anos de pena, o sistema a que o recluso esteja, são alguns dos critérios a serem levados em conta. Mais de 200 reclusos vão ser beneficiados com bolsas de empresários para preparar para uma vida fora das cadeias, garantiu a Ministra da Justiça durante a primeira mesa redonda de reinserção laboral das pessoas em conflito com a lei. Neste momento temos uma bolsa de empresários e uma bolsa de 200 e tal reclusos. Esses 200 e tal reclusos temos é que saber onde colocá-los, tipo de trabalho que esses reclusos poderão fazer em função daquilo que é a potência e a formação profissional já recebida ao nível dos estabelecimentos prisionais e, portanto, continuar a acompanhá-los, mesmo pós-cumprimento de pena, para que possam ter uma melhor ressocialização, possam integrar-se melhor no seio da família, no seio da comunidade, com um emprego digno e desta forma possamos reduzir a reincidência e reduzir a população prisional e, em consequência, reduzir o índice de criminalidade no país. Este projeto vai ser abrangido a todos os estabelecimentos prisionais do país. Ciente de que garantir um emprego a um ex-recluso é sempre desafiador, Joana Rosa elenca alguns desafios. Desde logo, 74,4% da nossa população é jovem, é um desafio. E temos um outro desafio, 60 e tal por cento dessa camada jovem é usuário de drogas. E depois 40% dos condenados são por crimes contra o património. Portanto, temos aquilo que é a radiografia, o estudo que tem que ser feito, o porquê da incidência, sobre crimes contra património, o porquê, a associação que tem que ser feita em relação ao tráfico de drogas, ao consumo de drogas. Aos empresários, o presidente da Câmara do Comércio do Sotavento, Marcos Rodrigues, pede a capacidade de abrir as portas das suas empresas aos ex-reclusos. Para que possamos dar o melhor que soubermos e pudermos para que esses homens e essas mulheres sintam também parte desta sociedade que um dia, por infortúnio, correram, caminhos diferentes daquilo que deveria ser o legal e os princípios lógicos da maturidade de uma sociedade e que precisam dos nossos abraços e dos nossos afetos
e, acima de tudo, a nossa capacidade de os receber dentro das nossas empresas para podermos fazer com eles também uma caminhada. O projeto Nucunvia Bolsa de Entidades foi apresentado pelo Ministério da Justiça nesta quinta-feira aos empresários, com vista a sensibilizar a classe sobre a promoção de oportunidades de emprego aos reclusos em regime REIF e a ex-reclusos. Um estudo sobre infecções das vias respiratórias em crianças com menos de 5 anos recomenda melhorias na saúde infantil em Cabo Verde, com introdução de vacinas para infecções respiratórias. O estudo sobre infecções das vias respiratórias em crianças com menos de 5 anos foi realizado como tese de doutoramento de um estudante cabo-verdiano na Universidade de La Laguna. O estudo, conforme a professora que fez a sua apresentação, teve como base crianças no Hospital Agostinho Neto e, com o apoio da OMS no país, ampliaram o mesmo estudo para as crianças atendidas na Ilha do Sal e no Hospital Regional em Santiago Norte. Conforme realçou Emma Carmelo, a intenção é elaborar o estudo em outras ilhas, uma vez que os resultados indicaram que 80% desta patologia deve-se a diferentes tipos de vírus que circulam. 80% das infecções são causadas por vírus e poucos dos casos estudados são resultantes de bactérias. E esses resultados são interessantes porque permitem, por exemplo, ajudar a desenhar políticas de introdução de novas vacinas se conhecem quais são as patologias que circulam. E políticas da saúde pública podem decidir utilizar uma vacina ou outra. A mesma indicou que a situação é comparada a outros países, pois se trata de uma patologia frequente, mas que pode ser resolvida com vacinas apropriadas. As doenças respiratórias em crianças pequenas são comuns em todo o mundo e em Cabo Verde existem problemas comparados com outros países. Realmente são muito frequentes algumas doenças respiratórias causadas por vírus que podiam ser prevenidas. Por exemplo, frequentemente crianças são diagnosticadas com bronquiolite causada por vírus sincicial respiratório e muitos países estão a introduzir uma espécie de vacina referente a este vírus. Ainda de acordo com a professora investigadora, é importante apresentar esses resultados, pois ajudam o país na elaboração de programas e políticas públicas no setor da saúde. Cabo Verde e Angola querem alargar a cooperação no ensino superior, ciência e inovação e ainda criar uma colaboração mútua no domínio do mar. Esta informação foi avançada pelo Presidente da República, José Maria Neves, à saída de um encontro que manteve com a Vice-Presidente da República de Angola, Esperança da Costa, no Palácio do Povo, em São Vicente. Cabo Verde e Angola têm excelentes relações de amizade e cooperação, afirmou o Presidente da República. Destacou que Cabo Verde tem uma importante comunidade em Angola e ambos os países têm áreas sensíveis da cooperação, desde a área financeira à área das energias, dos transportes, e agora pretende-se alargar a cooperação na área do ensino superior, ciência e inovação, para além do mar. Por sua vez, a vice-presidenta de Angola, Esperança da Costa, sublinhou que o encontro com José Maria Neves serviu para agradecer o convite para participar no primeiro Congresso Internacional Ciência, Inovação e Desenvolvimento na Lusofonia. Esperança da Costa considerou que, com as ferramentas ligadas à inovação, ambos os países podem aumentar a oportunidade de empregabilidade com o reforço do setor produtivo, tanto público como no setor privado. Segundo a vice-presidente de Angola, a estada em São Vicente serviu igualmente para aumentar o âmbito da cooperação para o domínio do mar. Angola é um estado costeiro e Cabo Verde é um estado insular, pelo que é necessário, segundo a mesma, desenvolver também a cooperação no âmbito da economia azul para alavancar o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
e o progresso dos dois países. Durante o encontro com jovens e mulheres empreendedores, sob o lema O Futuro Constrói-se, realizado pelo Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, o vice-primeiro-ministro reconhece que as potencialidades dos jovens serão o futuro do desenvolvimento de Cabo Verde. O futuro se constrói foi o lema de um encontro com jovens e mulheres empreendedores promovidos pelo Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial e visa apresentar os principais resultados obtidos com as intervenções das instituições que compõem o ecossistema de financiamento para a promoção do empresariado jovem e das mulheres. Paulo Santos, presidente do IFP, realçou no encontro que este instituto promoveu desde 2017 cerca de 1.000 ações de formação profissional. Desde 2017 até o primeiro semestre de 2023, nós realizamos cerca de 1.633 ações de formação profissional, beneficiando cerca de 27.117 pessoas. Acesso direto à formação profissional. Juntar com os dados da Escola de Hotelaria e do CERMI e das instituições privadas que fomentam a formação profissional, nos últimos, desde 2017, 2016, nós já beneficiamos acima de 40 e tal mil pessoas com acesso direto, portanto, à formação profissional. Por seu lado, o vice-primeiro-ministro acredita que o futuro de Cabo Verde está nas potencialidades dos jovens e com isso é preciso investir na juventude para melhor desenvolver. Como que nós podemos governar com escala para atingirmos todos os jovens que têm potencial, porque o futuro dos nossos países está no potencial, na ambição dos nossos jovens. Este é o maior ativo que temos para o nosso futuro. E nós temos a obrigação de investir nos jovens. Não é capacitar faz parte. O que os jovens devem reclamar nesse novo futuro é investimento. Nós temos que investir na juventude cabo-verdiana. Nós temos que investir na juventude africana. Nas palavras de Simone Duarte, uma das contempladas com a ação de formação, é preciso agilidade nas tomadas de decisões, facilitando assim os empreendedores no acesso ao financiamento. Mas graças à nossa persistência não consigo concluir o processo, embora com os desafios naturais que existem, mas não consigo efetivamente fechar processo. Então valia bom com alguns. Para mim podia ser um bocadinho mais rápido, mas naturalmente as entidades públicas têm uma forma de análise. A urgência do empreendedor nunca ele é compatível com a urgência do outro lado. Com isso, o governo pretende trabalhar numa proposta de solução para tornar os procedimentos mais céleres e ágeis, provocando deste modo uma melhoria no ambiente da realização dos negócios promovidos pelos jovens e mulheres empreendedores. Visando transformar a localidade de São Jorge no município de São Lourenço dos Órgãos, no interior de Santiago, numa centralidade agroturística e ambiental da ilha de Santiago, o governo anunciou que vai investir um montante de 10 milhões de euros. O anúncio foi feito pelos ministros da Agricultura e Ambiente e do Turismo e Transportes, após o ato da apresentação do Master Plan do Projeto de Desenvolvimento, do Ordenamento e Valorização de São Jorge. O governo pretende, com o Master Plan do Projeto de Investimento Público e Privado da futura Centralidade Agroturística e Ambiental de São Jorge, transformar os 90 hectares de terreno que contempla jardim botânico, antigas instalações da vacaria e outros edifícios públicos devolutos no espaço turístico e da investigação, avançou o ministro do Turismo, Carlos Santos. Adiantou que no âmbito do referido projeto está integrado o de valorização turística e ambiental das aldeias rurais que São Jorge foi contemplado, cujas intervenções passam pela requalificação urbana, requalificação dos espaços, embelezamento paisagístico, reabilitação das casas, saneamento e ligação domiciliária da água.
Na mesma linha, o ministro da Agricultura e Ambiente notou que a intenção do governo com o Master Plan do Projeto de Investimento Público e Privado é transformar São Jorge dos Órgãos num dos polos de desenvolvimento de turismo da natureza da Ilha de Santiago. O edil laurentino, Carlos Vasconcelos, por seu lado, lembrou que o turismo é a segunda atividade econômica desse município santiaguense. Por isso, disse acreditar que este projeto vai alavancar o turismo da natureza em São Lourenço dos Órgãos. Por fim, o ministro do Turismo reiterou que o governo quer transformar o turismo da natureza num importante acelerador da diversificação do turismo, apontando as ilhas de Santiago, Santo Antão, Fogo, Brava e São Nicolau como as que têm especiais condições para dar este contributo na diversificação da oferta turística. O Presidente da República encorajou o financiamento de projetos de investigação em Cabo Verde e nos países da lusofonia, bem como o apoio à criação de redes de parcerias entre os investigadores lusófonos. Ao presidir a abertura do primeiro Congresso Internacional da Ciência, Inovação e Desenvolvimento na Lusofonia, que aconteceu no Mindelo, o Presidente da República pede investimentos de projetos de investigação em Cabo Verde e também nos países da lusofonia. Segundo a agência de notícias cabo-verdiana, o chefe do Estado considerou não ser concebível universidade sem investigação. Tampouco se pode conceber uma política de investigação sem investimento. Particularmente em Cabo Verde, considerou que no ensino superior, mais do que criar universidades e espalhar escolas pelas ilhas, é preciso substanciá-las e cuidar da sua sustentabilidade. José Maria Neves avançou ainda que a situação dos professores universitários carece de ser analisada, nomeadamente o desenvolvimento da carreira baseada no mérito, acrescentando que as escolas têm de garantir o conhecimento das ciências, mas também da criação de um espírito de curiosidade pela inovação e mudança, despertando a curiosidade das crianças para a descoberta, a começar no ensino básico. Relativo à inovação, José Maria Neves sustentou que só uma administração pública impessoal baseada no mérito poderá inovar. Uma administração mais descentralizada que seja amiga do cidadão e das empresas é um fator de desenvolvimento. Presente na abertura do Congresso, a vice-presidente de Angola, Esperança da Costa, disse que o evento constitui uma oportunidade ímpar para a troca de experiências e também a construção de parcerias. Um certificado de origem para produtos de pesca deverá ser desenvolvido pelo Governo com o propósito de dar mais visibilidade ao setor e promovê-lo, em especial, junto do mercado turístico, segundo um pedido de propostas para uma consultoria dedicada, informou o Ministério das Finanças. O trabalho passa por avaliar oportunidades e desenvolver um esquema de certificação e rotulagem de origem e sustentabilidade para produtos relevantes da pesca e aquicultura em Cabo Verde, segundo um anúncio publicado no portal do Ministério das Finanças. O objetivo é promover o consumo de produtos locais da pesca e aquicultura, especialmente pelo mercado turístico. Além de identificar que espécies poderão ter certificado, o trabalho que agora arranca deverá indicar quais os critérios de sustentabilidade obrigatórios, assim como o cumprimento de regras de rastreio, ou seja, identificar de onde saiu cada porção vendida. Os resultados da consultoria devem estar prontos no prazo de 5 meses, de acordo com a mesma fonte. A iniciativa faz parte do Projeto de Desenvolvimento de Turismo Resiliente e Economia Azul, apoiado pelo Banco Mundial no âmbito da recuperação econômica pós-pandemia da Covid-19 e que prevê ainda investimentos em infraestruturas costeiras e formação. O documento do Ministério das Finanças indica ainda que os sucessivos governos de Cabo Verde e outras instituições nacionais
com o apoio dos parceiros internacionais, tem adotado o princípio de que o desenvolvimento sustentável das pescas em Cabo Verde deve promover a qualidade em vez de se concentrar exclusivamente no aumento de capturas. Saímos para um curto intervalo e já a seguir voltamos com outras informações nacionais. Renovados votos de muito boa noite. No terceiro trimestre de 2023, a taxa de variação homóloga registada pelo Índice de Preços Turísticos foi de 17,9%, resultado superior em 1,3 ponto percentual face ao trimestre anterior, segundo revelou hoje o INE. Os preços da oferta turística aumentaram em termos homólogos 17,9% no terceiro trimestre deste ano. Segundo dados do INE, a classe dos hotéis, cafés e restaurantes apresentou uma variação homóloga de 18,1%, com um aumento de 1,3 pontos percentuais relativamente ao trimestre anterior. Também nas ilhas da Boa Vista e São Vicente foram registrados aumentos dos preços relacionados ao alojamento e restauração em cerca de 21,4% e 17,6%, respectivamente. As Ilhas do Sal e Santo Antão registraram, por sua vez, variações de 14,6% e 9,6%, respectivamente, e em Santiago registrou-se uma variação de 9,5%. A taxa de variação no trimestre em análise foi de 9%, superior em 6,9 pontos percentuais à registrada no trimestre anterior. Estes resultados são a consequência de movimentos sazonais de natureza mensal, com particular incidência na componente do alojamento. Concretamente, a variação deste trimestre face ao anterior revela um aumento dos preços nos serviços do alojamento, com principal destaque para os aldeamentos turísticos e hotéis. Nos serviços prestados pelos hotéis, apartamentos e pensões, também registraram aumentos dos preços em cerca de 1,1% e 0,5%, respectivamente. Nos restantes serviços turísticos, registraram variações nulas face ao trimestre anterior. Em Cabo Verde, há mais de 95.708 pessoas a exercerem atividade profissional no setor informal, incluindo agricultura e pesca, representando mais de metade dos empregos a nível nacional. De acordo com o estudo sobre gênero e previdência social em Cabo Verde, os desafios e obstáculos do acesso dos trabalhadores informais, cujo relatório final, datado de junho, foi divulgado este mês, há 95.708 pessoas a exercer atividade profissional no setor informal, incluindo a agricultura e a pesca, representando 53,8% dos empregos a nível nacional.
Destes números, os trabalhadores domésticos representam 7,2% dos trabalhadores informais, sendo que 0,5% dos homens e 16,4% são mulheres. Por outro lado, ao nível do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, a proporção de empregados por conta própria e trabalhadores do serviço doméstico inscritos, os nichos de emprego onde as mulheres são maioria, são as menos cobertas no INPS, 1,7% e 2,1%, respectivamente. Este estudo sobre a cobertura da segurança social recomenda que as licenças para determinadas atividades só sejam concedidas após a inscrição e regularização de contribuições. O trabalho do ICIAG sugere condicionar o licenciamento de exploração à inscrição e regularização de contribuições na segurança social, tomando as licenças no incentivo através de parcerias com as entidades licenciadoras como câmaras municipais, Direção de Transportes Terrestres e Autoridade Marítima. Foi anunciada durante uma formação na Polícia Judiciária a criação de um gabinete de apoio à ética, integridade e psicologia que visa melhorar a sua imagem perante a sociedade cabo-verdiana e a comunidade internacional. Após o encerramento da formação dos formadores da Polícia Judiciária na Praia, a diretora da PJ, Ivanilda Varela, anunciou a criação de um gabinete de apoio à ética, integridade e psicologia após o encerramento da formação de formadores sobre a ética e integridade. Sublinhou a mesmo que esta iniciativa, que irá ser implementada ainda este ano, com o objetivo de investir nos recursos humanos e garantir que os funcionários da Polícia Judiciária sigam as leis e princípios da instituição, priorizando a luta contra a corrupção e o crime organizado. Destacou a diretora sobre a importância de investir nas pessoas e a mesmo sublinhou que os funcionários capazes de seguir as leis e os princípios da PJ são essenciais para combater a corrupção e outros crimes relacionados ao crime organizado, ressaltando ainda que isso aumentaria a credibilidade da PJ na sociedade cabo-verdiana. A formação sobre ética e integridade será replicada para outros funcionários, com ênfase na importância do Manual de Integridade e Ética, um projeto que faz parte do Programa Global, financiado pela União Europeia e tem como objetivo capacitar formadores especializados em ética e integridade para disseminar conhecimentos através da formação em cascata. Durante uma operação de busca, apreensão e detenção na região sul da capital, que envolveu a participação de efetivos das unidades especiais e do Comando Regional Sul, a equipa da Polícia Nacional fez buscas em 4 residências, sendo uma no meio de Achada Santo Antônio, 2 em Fundo Cobom e outra em Ribeira Grande de Santiago. As buscas resultaram na detenção de 2 indivíduos fora de flagrante delito e apreensões de uma arma de fogo, munições, estupefacientes, dinheiro e objetos de procedências ilícitas. Os indivíduos detidos, considerados, segundo o comando da Polícia Nacional, perigosos e reincidentes na prática do crime nas suas zonas de residências e adjacentes, estão indiciados noutros processos criminais, nomeadamente crime de homicídio tentado, roubos e crime de armas. Moradores de Achada de Santo Antônio estão preocupados com a situação de um prédio de 2º andar em risco de desabar que representa risco à integridade física aos residentes. Pedem soluções urgentes para garantir a segurança dos que transitam por ali. Um prédio de 2º andar em risco de desabar, situado em Achada de Santo Antônio, numa zona aparentemente movimentada, tem estado a preocupar os moradores. Uma situação denunciada através do Caça Notícias, que, segundo os residentes, representa um risco à integridade física dos que moram ali e também dos que passam no local. Aquele prédio lá já tem quanto tempo assim? Olha, eles vêm com pobaeira, eles falam problema de água que você tem filtro. Eles vêm com engenheiro, mas engenheiro fala que era da conta.
Mas quando vem dinheiro, fala com o nosso próprio outro vizinho. Vamos levar para a chinta lá, para uma lasta frigo. E depois, de carrinho, aquele dia próprio, que Deus que ajuda, para morar a tiara sábado de luta. Para que lá que está escapado. Lá ninguém está escapado, próprio para morrer. Se me fazia lá, credo, sou senhor vinho. Para morrer socas e coisa tamanho que lá assim, que caia, não pensa mesmo. Estrubara, mas bem uma na força. Me sai da casa lá em Chintil, da Roma, minha irmã era a porta, eles diziam, vai ver Maria, no jovem se caçando um criança lá. Era de noite, né? Era de para amanhã, volta de 9 horas. Que ele é um sorte para Maria de ali, no da missa de Yarmung que morre. Não estava lá tudo, lava louça, fazia as coisas, é que cai. Depois que outro dia que vem cai, que ele é um sorte. Uma casa lá se missa para romba ou para dono, sabe o que você quer fazer com ele. Vai ser um perigo na zona. Ali tem meninos que tá brincando para ali todo dia. É um prédio antigo, de rua fechar. De baixo fechar, de riba fechar, de riba ninguém que mora. Esta compo, X tempo se torna larga. Na tempo chuva próprio com vento. Vento é tempo de estar fazer, aquele chapa lá expor que se surado. Para morrer vento está fazendo, está ficar com medo para acabar e cair para a estrada. Estes moradores clamam por uma melhor atenção dos proprietários e das autoridades locais face à degradação do imóvel. Tem que bem tomar medida quem quer dono, para morrer, ele essa qualquer hora de tomar desabafo, para morrer, ele está tudo rendido. Ele é caçador direito, eles têm que bem tomar medida corpão. Nós que vizinho não pode passar alguém também, que é vizinho, essa briga, bem tomar uma iniciativa com ele. Amor, essa briga, depois tem outro caso que pegaram, que pode cair riba dele, que ele encerca lá, que ela cata acusa, que ela cata jura pega cai. Amor, cai que hoje em manhã só tá hoje lá, é rei de que as se bem baixo um vez, é bem correr com tudo. Contatada pela Record TV, a proprietária que não quis gravar a entrevista avançou que o espaço foi vedado e que atualmente estão a aguardar o alvará da Câmara Municipal e do engenheiro para a demolição do imóvel. Enquanto isso, as preocupações dos moradores só aumentam e estes pedem soluções urgentes para garantir a segurança dos que transitam por ali. Os condutores e peões da cidade de Assumada, no interior da ilha de Santiago, dizem-se preocupados com o não funcionamento dos semáforos há mais de 2 meses e com os constantes casos de acidentes de viação que têm ocorrido devido à situação. Em Santa Catarina, no interior da ilha de Santiago, os utentes estão preocupados com a inoperacionalidade dos semáforos e casos de acidentes no centro da cidade da Assumada. Em declarações, o condutor José Olívio contou à agência de notícias cabo-verdiana que tem enfrentado diversos constrangimentos na condução na cidade da Assumada e é uma situação que está clara e visível por qualquer condutor ou pedestre, referiu. Falou da desordem no trânsito e os casos de acidentes que tem tido devido ao não funcionamento dos sinais luminosos. O mesmo sugeriu que seja colocado um sinal stop para facilitar a circulação enquanto a situação dos semáforos não for normalizada. Aldino Almado, um outro condutor, que diz que na ausência dos sinais, cada condutor conduz da sua maneira, que gestionando o trânsito, causando acidentes, entre outros constrangimentos na via pública. Já este condutor pede então a presença da polícia de trânsito até quando a situação não se regulariza para controlar a passagem de peões e a pôr ordem nos condutores incumpridores da lei do trânsito. Citou a Infopress que o vereador responsável pela área do ambiente e saneamento da Câmara Municipal avançou que a situação já é do conhecimento da autarquia e que já estão a trabalhar para repor a normalidade. Sublinhou que já foi celebrado um contrato com uma empresa para prosseguir com a manutenção desses sinais, garantindo que a situação estará normalizada antes do dia 25 de novembro. A cidade da Praia acolhe nos dias 19 a 22 de outubro o 11º encontro de escritores da língua portuguesa
sob o lema Língua Portuguesa, expressão de liberdade, democracia e desenvolvimento municipal. Encontro este que homenageia duas personalidades marcantes do país, Amílcar Cabral e David Offer Almada. A cidade da Praia acolhe pela sexta vez o encontro de escritores de língua portuguesa com a participação de diferentes escritores e investigadores da lusofonia. Um encontro que tem como objetivo contribuir para o diálogo e enriquecimento recíproco entre escritores de todos os países de língua oficial portuguesa. Vítor Ramalho, secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, no seu discurso inicial, considerou que se há país que se justifica inteiramente a realização desse encontro, esse país é Cabo Verde. Justificou inteiramente por variadíssimas razões. Desde logo pela força interior do povo cabo-verdiano, expresso em 11 ilhas. Eu falo sempre em 11 ilhas porque são 10, mais a ilha da diáspora, que é relevantíssima e que tem um contributo para Cabo Verde inexcedível. Mas também pelo facto de ser público, notório e aceito pela comunidade internacional de que Cabo Verde tem uma boa governação. Tem uma boa governação e tem uma boa democracia. Um encontro que, para além de homenagear a figura de Amílcar Cabral e David Offer Almada, homenageia também todos os cabo-verdianos e a língua que nos une, segundo Vítor Ramalho. Fazemos este encontro homenageando isso, porque isto tem a ver com a língua comum que nós utilizamos. É uma língua de afetos, a nossa língua. É uma das línguas mais utilizadas à escala planetária. É a primeira língua do Atlântico Sul e hoje é também um instrumento económico poderosíssimo, como toda a gente sabe. E, portanto, preservá-la é associar esta língua também à liberdade, à democracia, ao desenvolvimento. E fazê-lo em Cabo Verde tem, digamos, uma dupla ou uma tripla eficácia a este nível. Daniel Medina, presidente da Academia Cabo-Verdiana de Letras, partilha da mesma opinião do secretário-geral da UCLA, considerando que a língua constitui um instrumento econômico mundial de extrema relevância para os povos. O mesmo realçou também que o encontro tem uma particularidade especial na medida em que versa sobre a liberdade. Neste prelúdio, feito em uníssono, de destacar o facto de todos os países de língua portuguesa sustentarem a defesa da democracia, sendo que Cabo Verde, modéstia à parte, tem sido um exemplo de pluralismo e de boa governação, com parcos recursos, sobretudo utilizando a pouca riqueza que tem e a remessa dos imigrantes, sem esquecer a importância do municipalismo e o grande contributo que os municípios dão para o desenvolvimento do arquipélago. O Encontro de Escritores de Língua Portuguesa é uma iniciativa da UCLA e da Câmara Municipal da Praia, em parceria com a empresa de mobilidade e estacionamento da Praia, a Academia Cabo-Verdiana de Letras e a Sociedade Cabo-Verdiana de Autores. Saímos agora para um curto intervalo e já a seguir acompanhe as informações internacionais. As autoridades marítimas espanholas resgataram nas últimas horas 340 pessoas, incluindo 59 menores de idade,
que viajavam em 4 barcos com destino às Ilhas Canárias. Depois de ter sido detectado a 15 quilómetros ao sul desta cidade, segundo dados do governo de Espanha, conhecidos esta semana, mais de 23.500 migrantes chegaram este ano às costas das Ilhas Espanholas, das Canárias, no Oceano Atlântico, um número só superado em 2006. A Liga Guineense dos Direitos Humanos afirma estar preocupada com o aumento da violência policial com cumplicidades do Ministério do Interior. Numa carta aberta dirigida à Ministra do Interior, na sequência da morte de um jovem por agressões policiais, a Liga acusa o Ministério do Interior de cumplicidades impunemente em atrocidades, pondo em causa o Estado de Direito Democrático. O presidente interino da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Aboubacar Touré, afirma que é urgente travar a violência policial que acontece impunemente no Ministério do Interior. As circunstâncias da morte do jovem Sani, objeto de uma investigação da Polícia Judiciária, anunciou o Ministério do Interior, que lamenta o sucedido, prometendo cumprir a missão de garantir a ordem pública, tranquilidade e segurança. O número de famílias que sofrem de fome quase duplo que salva vidas contra a desnutrição aguda acompanhada de complicações médicas, alertaram as 2 agências da ONU em comunicado à imprensa. É o essencial da informação no Fala Cabo Verde de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha a continuação de uma ótima noite.